a outra pessoa é uma outra pessoa. Nós falamos sobre essa afirmação que parece tão simples, mas na verdade é um grande desafio quando a gente pensa nas experiências amorosas, quando a gente pensa nas experiências de ser casal. O reconhecimento da alteridade da outra pessoa como outra pessoa. Então, existe uma tendência a idealizar o amor como se uma pessoa que ama alguém fosse viver de uma forma funcional, formando uma unidade, uma pessoa completando a outra. E, na verdade, quando alguém se relaciona com alguém, quando alguém ama alguém, isso significa que a outra pessoa é uma outra pessoa importante, uma outra pessoa significativa, mas é uma outra pessoa, com uma outra forma de pensar, uma outra forma de viver, mesmo que sejam vividas situações parecidas, mesmo que sejam vividas as mesmas experiências, os modos de perceber, os modos de sentir, as perspectivas serão diferentes. Esse é um cuidado para a gente tomar em relação aos ideais. É comum que as pessoas cheguem à terapia esperando que a terapia dará soluções, caminhos, receitas, inclusive receita de um amor feliz. E um amor feliz sendo visto como uma ideia de encaixe. Então, se de alguma forma naquela relação as pessoas não sentem que elas estão se encaixando, que elas estão se completando, parece que tem alguma falha, algum erro, algum fracasso ali. E é o nosso papel como profissionais da psicologia conseguir trabalhar esses ideais amorosos de que o desencaixe não é um problema do casal. O desencaixe não é um problema de alguém que não está se esforçando o suficiente, não está amando da forma certa, ou aquela é a pessoa, não é a pessoa certa para mim. Essa própria ideia de pessoa certa acaba anulando toda essa dimensão da construção, toda essa dimensão da comunicação e da troca em nome de um ideal de completude que não se realiza. Mas quando esse ideal não se realiza e a pessoa sente que isso é um problema com ela, e até mesmo sente culpa, vergonha por esse ideal não se realizar, a gente vê a importância da problematização, como se um amor feliz fosse um amor sem falhas, como se um amor feliz fosse um amor sem faltas, como se as pessoas ali não fossem ter seus desencaixes. Voltamos então à ideia da outra pessoa como uma outra pessoa. Um relacionamento amoroso envolve esse reconhecimento da dimensão da alteridade. Eu trouxe aqui algumas imagens, né? Eu acredito que eu já comentei um pouquinho dessas imagens com vocês na aula de sexualidade e gênero do ano passado, mas é que essas imagens fizeram muito parte da minha infância e quando eu olho para elas eu penso muito nos ideais amorosos, né? Em como a gente aprende sobre o amor de uma forma idealizada, de uma forma carregada de expectativas. E nessas imagens está muito presente essa dificuldade de ver a outra pessoa como uma outra pessoa. E elas podem nos levar a refletir como essa influência dos ideais amorosos pode atrapalhar para que as experiências concretas, possíveis, sejam vistas como são vividas, não com esse modelo ideal do que deveria ser, do que é esse amor completo, total, feliz, sem falta, sem limites, que não existe. O sofrimento que gera buscar um ideal que não existe atrapalha para que a gente possa olhar para o que existe, para o que é possível, para o que acontece entre as pessoas que se amam. Então olha como existe uma dificuldade de reconhecer
a outra pessoa como outra pessoa. Amar é colar um no outro. Imagina, viver grudado, viver colado, né? A pessoa deixa de ter suas experiências próprias, deixa de ter sua experiência independente, sua autonomia para viver colado, querer estar amarrados. Olha a ideia do amor como as duas pessoas grudadas, amarradas, vivendo como se fossem uma só. Essa idealização fusional. E ó, aqui os dois bonequinhos, eles estão abraçadinhos, coladinhos, amarradinhos, estão vendo? E felizes. Mas na verdade isso traz sofrimento nas relações. Quando as pessoas agem como numa relação uma pessoa devesse se prender à outra. Pensar nele o tempo todo. A outra pessoa se torna o único motivo, a única fonte dos seus pensamentos. Vocês estão vendo como essa forma ideal vai culminando numa negação da alteridade, uma dificuldade de reconhecer a alteridade e também em formas de controle, de buscar controlar a outra pessoa. Quando você adivinha o que ele está pensando, essa é uma outra, esse ideal da telepatia, de saber o que a outra pessoa está pensando, é muito forte em termos de negar a alteridade, de reconhecer como existe um outro modo de pensar. E por mais que eu ame essa pessoa, conviva essa pessoa, e essa convivência, essa relação me permita conhecer mais dela, eu não posso adivinhar o que a outra pessoa pensa. Eu não tenho alcance ao que são os pensamentos da outra pessoa. Então essa questão de adivinhar o que a outra pessoa está pensando é um grande exemplo da negação da alteridade. Esquecer do mundo em seus braços é esperar que o amor seja uma espécie de solução, de anestesia, de os outros problemas vão deixar de existir, outras preocupações vão deixar de existir. E não é verdade, as pessoas vão seguir com as suas existências, com as suas formas singulares e autônomas de existir. O amor, ele não anula as demais preocupações, as demais questões das existências, nem faz com que as existências se tornem uma só. Quando o amor está em tudo, ter certeza de estar destinado um ao outro, né? O teu, o tua, toda essa ideia da posse, do controle, do amor, como as pessoas sendo uma da outra. E a própria ideia, né, da eternidade, de estar no futuro, de ser feliz para sempre, acaba prejudicando que seja vista aquela relação no momento que ela está sendo vivida, num projeto que envolve as perspectivas dos dois, né? Então, quando a gente pensa nas experiências e significados do amor, essa ideia de que o amor vai trazer plenitude, paz, que se você está com a pessoa certa, se você encontrou a pessoa certa, não haverá dificuldades, né? A paz reina em seus corações. É importante a gente poder problematizar e ver que por serem pessoas diferentes, haverão sim conflitos, haverão sim desentendimentos, né? As pessoas podem discordar, ter perspectivas diferentes, pensar de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente, ter projetos diferentes, né? E isso não é um problema em termos de ser casal. Às vezes a gente tem essa compreensão de que se estão acontecendo conflitos, isso seria um problema. Na verdade, o problema está principalmente em como as pessoas lidam com esses conflitos. E episódios de intolerância, de desrespeito, de agressividade, de irritabilidade e até mesmo as ocorrências de violência, que são algo tão grave, tão preocupante nas relações do casal, muitas vezes vem quando a pessoa tenta anular a perspectiva da outra pessoa. Não aceita que a outra pessoa pense diferente, sinta diferente, se expresse diferente e vem uma intolerância no sentido de anular essa diferença. Então a questão não é que haja conflitos.
A questão é quando há uma intolerância a esse conflito, uma intolerância às diferenças. Por isso que é tão importante numa relação essa questão da comunicação, de que as pessoas possam conversar, de que as pessoas possam se escutar e possam reconhecer as suas diferenças. No livro Um Psicanalista no Divã, o Násio fala dessa experiência de ser casal e sobre esse mito de um casal sem conflitos, de um casal sem crises. Ele diz assim: não existe casal sem crises, pois a crise faz parte do difícil equilíbrio da vida a dois. O problema não é evitar as crises, elas são incontornáveis, mas aprender a elaborá-las, a ressignificá-las. E aí a psicologia tem um papel importante, né? Então não perceber os conflitos que levam a crises como algo que mostraria que há algo de errado na experiência do casal, e sim como que as pessoas do casal lidam com a crise, como que há comunicação entre elas, como que elas se expressam, como que elas conversam. Os tormentos são intrínsecos ao amor, seja o ciúme, a culpa, os remorsos, as renúncias, as angústias provocadas pela ausência ou as falhas do outro, ou simplesmente as frustrações devido à sua impotência em nos satisfazer. Todas essas chateações provam que o mais maravilhoso dos amados é também o mais cruel dos atormentadores. Aqui o Násio está trazendo a questão da ambivalência. Quando eu gosto muito de alguém e essa pessoa me importa, essa pessoa tem um papel tão significativo, tão especial na minha vida, essa pessoa também vai ser alguém que vai me decepcionar, que não vai corresponder a tudo que eu espero, também vai ser uma pessoa de quem eu vou desejar coisas que a pessoa não pode me dar, também vai ser uma pessoa que vai dizer coisas que podem me magoar, as diferenças podem se tornar atritos, então existe a ambivalência. Quando alguém é tão importante numa relação de amor, também haverá raiva, também haverá dificuldades. Num casal estável, isto é, um casal com uma história, o parceiro pode ser o mais formidável despertador de vida, mas também o mais severo censor. O amado é aquele que me dá asas e as corta ao mesmo tempo. Então, olhar essa ambivalência, esse lugar que a outra pessoa tem, envolve também as projeções, né? Que dificuldades que são minhas, limitações que são minhas, conteúdos que eu não estou conseguindo reconhecer e admitir em mim, e então eu atribuo a outra pessoa, eu projeto na outra pessoa. Né, escolhas que eu não fiz, desejos que eu não segui, mas eu atribuo como se a outra pessoa tivesse me impedido. Vou voltar nesse assunto da projeção no nosso próximo vídeo, mas agora eu queria falar um pouquinho do que o Jurandir Freire Costa, que é psicanalista, nesse livro que chama Sem Fraude nem Favor, Estudos sobre o Amor Romântico, ele traz como essa ideia de que o casal feliz, o casal seria feitos um para o outro, numa unidade, numa completude, acaba gerando sofrimento, né? A gente acaba imaginando, a pessoa ela pensa que há algo de errado com ela, algo que ela precisa corrigir nela, acaba sentindo vergonha, culpa, ao invés de olhar de uma outra forma para esse ideal. O Jurandir diz assim: quando não realizamos o ideal imaginário do amor, buscamos explicar a impossibilidade, culpando a nós mesmos, aos outros ou ao mundo, mas nunca contestando as regras comportamentais, sentimentais ou cognitivas que interiorizamos quando aprendemos a amar. Pensar nesses aprendizados dos ideais amorosos. O ideal tem o assentimento de todos. Aprendemos a crer que amar romanticamente é uma tarefa simples e ao alcance de qualquer pessoa razoavelmente adulta, madura, sem inibições afetivas. O sentimento de insucesso amoroso é por isso mesmo acompanhado de culpa. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com os conflitos, têm dificuldade de lidar
com as experiências amorosas, inclusive com as separações, por haver uma culpa, como se quando a experiência não corresponde ao ideal, fosse uma falha da pessoa, fosse uma falta daquela pessoa. E o Jurandir nos leva a pensar assim: acredito que sem uma crítica à idealização do amor romântico, temos poucas chances de propor uma vida sexual, sentimental ou amorosa mais livre.